Olá, eu sou o Luiz Cláudio Gomes e é muito bom ter você aqui no meu canal. Se você não está inscrito, aproveita e já se inscreve. E também aciona o sininho, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado. Hoje nós vamos falar sobre o deserto dos relacionamentos. O deserto do relacionamento conjugal, por exemplo. Eu vou nesse vídeo te falar de 4 problemas comuns no relacionamento e como você pode corrigi-los. E aí eu quero te fazer uma primeira pergunta já aqui, para que você possa ir comigo até o final desse vídeo. O seu relacionamento já está no deserto? Você percebe que você está entrando no deserto ou você já está no deserto há muito tempo com ele? Você acredita, por exemplo, que ainda pode salvar seu relacionamento? Você acredita que você pode ainda retornar àquele relacionamento que você tinha anterior ou que você pode consertar para que ele seja ainda melhor? Você acredita que você pode transformar o seu relacionamento num relacionamento melhor, se você está nele, se ele não está no deserto, mas que você quer que o relacionamento seja melhor. Tem algumas coisas que você não está se sentindo bem com elas. Tem algumas coisas que ele ou ela não estão se sentindo bem e que vocês acham que podem melhorar. Então, fique comigo, assista esse vídeo até o final e você vai ver que muitas coisas que eu vou falar vão atingir o seu relacionamento e você vai ter condições, estratégias e coisas que você vai poder fazer que vão poder melhorar o seu relacionamento. Tem uma outra coisa, talvez você não esteja no relacionamento, ou talvez você esteja num relacionamento que você percebe que já não existe mais a possibilidade, que já não existe mais a possibilidade de continuar. Você vai poder usar esse vídeo para quê? Para você usar no próximo relacionamento, para que o próximo relacionamento seja um relacionamento mais equilibrado, um relacionamento mais oásis e menos desértico. Bem, eu quero citar algumas coisas sobre relacionamentos. Problemas de relacionamentos, todo mundo tem. Mas uma coisa que não é bom é quando esse problema se repete muitas vezes. Então, isso é uma coisa que você precisa ligar um alerta. Por quê? Porque a repetição desses problemas, eles vão causando o quê? Eles vão causando no relacionamento uma ruptura. Vão causando feridas, vão causando coisas que naturalmente o relacionamento entra no deserto e naturalmente ele acaba. Então, por isso que eu preciso que você fique atento, que você perceba se você tem esses problemas que eu vou citar e que você possa agir, corrigir esses problemas. Então, fica comigo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade agora e citar com você uma ilustração sobre problemas no relacionamento e eu quero usar uma metáfora. Há muito tempo atrás, eu não morava onde eu moro hoje, mas eu morava numa outra casa onde a cozinha era muito próxima ao quarto onde eu dormia. E eu percebi que tinha uma torneira da pia da cozinha que estava pingando. Ela ficava pingando. Nas primeiras semanas aquele pinga-pinga me incomodou muito, mas eu na correria da vida e por pura procrastinação não consertei logo aquela torneira. Era só uma troca de carrapeta, algo simples, que era parar, fechar a água e trocar. Bem, aquela torneira continuava pingando e fazia aquele barulhinho, né, frequente, pum, 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 a noite toda. Nas primeiras noites aquilo me incomodou muito, mas depois ela já não me incomodou, apesar de continuar pingando. Eu me acostumei com aquele som, eu me acostumei com aquele barulho que na primeira noite me incomodou demais, mas depois eu fui me acostumando, até que um dia eu tive tempo, não procrastinei, agi e consertei a torneira. Ok, a torneira ficou consertada, o barulho parou. Mas quando eu olhei a cuba da minha pia, ela estava manchada, porque possivelmente vinha por um cano enferrujado e ficou pingando ali durante muito tempo, ele manchou a minha pia, ou seja, ficou uma marca daquele pinga-pinga. Bem, o que eu quero dizer com isso em relação ao seu relacionamento? É que muitas vezes acontece um problema no relacionamento e num primeiro momento incomoda muito vocês dois, incomoda muito o casal, mas depois de um tempo o problema continua acontecendo, mas vocês não resolvem, vocês procrastinam e não agem. E o que acontece então? O problema continua ali, mas vocês aprenderam a conviver com ele, ou convivem com ele por pura preguiça de ter uma solução, por puro medo de às vezes buscar a solução e de achar que falar sobre aquilo pode dar um problema maior. Bem, e algumas vezes você vai lá e conversa, você vai lá e resolve, mas ficou tanto tempo com aquele pinga-pinga daquele problema na vida de vocês, no relacionamento de vocês, que quando você vai olhar,
A pia da vida de vocês está manchada. A pia do relacionamento de vocês está com uma mancha, porque aquele problema ficou muito tempo. E aí vocês talvez perguntem, para aí, Luiz Cláudio, mas então se eu tiver um problema, se eu demorar, se ele trouxer uma coisa, eu posso, meu relacionamento pode ir por água abaixo, ele pode acabar? Sim e não. Sim, porque muitas pessoas não conseguem lidar com problemas e não conseguem lidar com cicatrizes. Outras pessoas têm mais facilidade com isso. Conseguem lidar com problemas, conseguem lidar com cicatrizes, conseguem usar aquele problema e aquelas cicatrizes como lições e conseguem avançar com a relação. Outros não. Por isso é muito importante que, se você perceber um pinga-pinga de problemas na sua relação, você precisa resolver logo. Mais uma vez eu insisto, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar de muitas coisas que podem te ajudar o seu relacionamento, o seu próximo relacionamento, ou resolver ou tomar uma decisão no relacionamento que você está agora. Bem, uma outra coisa que acontece muito nas relações é que você recebe sempre conselhos, né? Você recebe conselho de uma amiga ou de um amigo, aquela pessoa que normalmente ou naturalmente você vai desabafar o que aconteceu, né? O seu amigo confidente, ou sua amiga confidente, que você acaba contando tudo para ele ou para ela do que aconteceu com a sua relação. Mas a grande pergunta é, esse desabafo com essa pessoa, esses conselhos que você recebe, estão resolvendo? Porque muitas vezes serve como desabafo, ok, você esvazia. Mas às vezes o seu amigo ou a sua amiga, ele não vai só te ouvir. Ele que está fora e numa zona de conforto, ele vai lá e te aconselha. Ele te dá conselhos que nem sempre são conselhos que vão realmente te ajudar. São conselhos que vão realmente ajudar em alguma coisa na sua relação. E eu não estou querendo dizer aqui, com muito cuidado, é que o seu amigo ou sua amiga não pode te dar conselhos que sejam conselhos interessantes e aproveitáveis. Porém, há de se ter muito cuidado com isso. E a pergunta é, os conselhos que você anda recebendo estão resolvendo? Estão te trazendo solução? Então isso é super importante que você fique atento e fique atenta com essas coisas. Eu aqui quero dividir os casais em dois grupos, tá bom? Os que prosperam na relação, e os casais que prosperam na relação eu vou chamar de casal êxito, e os que não prosperam na relação, e esses eu vou chamar de casal desastre. Aí você talvez fala assim, poxa, peraí, Luiz Cláudio, por que você chama de desastre e por que você chama de êxito? Então daí eu trouxe as duas definições sobre a definição de êxito e a definição de desastre. E aí você vai poder concordar comigo porque são muito simples. A palavra êxito, ela vem da boa aceitação de algo ou de alguém. Bem, isso aí já é um bom caminho, né? Ou seja, você tem uma boa aceitação do seu relacionamento, do seu parceiro, da sua parceira. Então por isso você é um casal êxito. E ela tem origem no latim êxitos, ou seja, saída. Refere-se ao resultado bem-sucedido de alguma coisa. Então, o casal êxito é aquele que tem resultado positivo, é aquele que tem resultado que é satisfatório, ok? Vamos então saber um pouco mais o que significa a palavra desastre. Desastre é algo que te causa um sofrimento excessivo, né? É qualquer circunstância ou evento ou acontecimento que pode provocar o quê? Prejuízo. E esse prejuízo pode ser o quê? Emocional, psicológico e físico. E nós sabemos que existem relacionamentos que são realmente desastrosos e causam desastres psicológicos, emocionais e físicos. Por isso então que eu estou chamando de casal êxito e casal desastre. E aí você vai poder saber qual é o tipo de casal que você tem hoje no seu relacionamento. Qual é o tipo de casal que você é. Então fique atento comigo aqui. E qual é a ideia então desse vídeo? É que para que você possa se resolver na sua relação, para que você possa ter ferramentas, eu não estou vindo aqui como o salvador da pátria da sua relação, não é isso, mas eu tenho certeza que as coisas que eu vou trazer aqui, você vai enxergar coisas na sua relação, e aí com isso você pode resolver as coisas que estão acontecendo, ou quem sabe até você pode tomar a coragem, né, e ter o discernimento necessário para acabar com essa relação. Talvez ela esteja trazendo para você prejuízos. Ou quem sabe até você esteja se preparando, tendo condições de estar pronto para que na próxima relação não aconteçam coisas que você não gostou nessa relação. Para ele ou para ela. Entende? Então vai ser muito importante que você fique atento e atenta para as coisas que eu vou falar. E o que eu vou falar? Nesse vídeo eu vou te trazer algumas coisas muito interessantes. Eu vou trazer as 4 coisas que condenam os relacionamentos, ou seja, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu vou chamar assim. E ainda vou trazer também
3 coisas que podem impedir os cavaleiros do Apocalipse de terem poder e destruírem o seu relacionamento, né? Para que você possa ser, então, um casal êxito e deixar de ser um casal desastre. Uma outra coisa que eu ainda vou trazer nesse vídeo é que você vai ter condições de medir se o seu relacionamento está indo bem ou se está indo mal. Então você vai ter condições de fazer essa medida, vai ter condições de analisar isso, ok? Então fique comigo até o final. Já aproveita e compartilha esse vídeo, ou marca algum amigo, ou comenta aqui embaixo qual é o tipo de relacionamento que você está atravessando agora. Se você está num relacionamento de casal êxito, ou se você está no relacionamento do casal desastre. Comenta aqui para mim aqui embaixo e já compartilha esse vídeo com algum amigo, salva o vídeo, favorita. Por quê? Porque é muito importante que muitas vezes você pode vir aqui e acessar o vídeo de novo. Mais uma vez eu vou te repetir, eu não venho aqui como salvador da pátria da sua relação, mas eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Êxito ou desastre? Assista, quem sabe, até esse vídeo, uma ideia que eu tive agora, hein? Quem sabe você não assiste esse vídeo agora com ele ou com ela. Chama os dois e vai parando o vídeo e vai comentando junto. Quem sabe isso já não pode ajudar? Se você achar que tem condições de fazer isso, é muito importante, que eu vou falar de coisas aqui que vai mexer com a sua relação, vai mexer com a sua cabeça, que vai ser muito importante porque é algo para te ajudar. Pensa sempre nisso. Vamos lá então, vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse do relacionamento. Os cavaleiros que vêm galopantes para destruir a sua relação. As 4 coisas, sabe, que indicam que o seu relacionamento está indo para um precipício, ou seja, vai despencar, vai para o deserto. Você não vai conseguir sair desse deserto se você não prestar atenção nessas coisas. Ou você vai entrar ou você não vai conseguir sair. E deserto é um lugar frio, é um lugar de dor. E eu tenho certeza que você não gosta nem de sentir frio e nem de sentir dor. É um deserto também, um lugar de muito calor, ou seja, onde tudo fica muito inflamado, fica muito dimensionado. Então a minha ideia aqui com esse vídeo é tirar você no deserto ou impedir que você entre nele. E eu quero que você preste atenção porque esses 4 cavaleiros do Apocalipse são exatamente as coisas que o casal desastre faz muito. Mas o casal êxito não, ele evita esse tipo de coisa. Então vamos lá? A primeira coisa é a seguinte, é a crítica. A crítica, aquele apontar o dedo, é o primeiro cavaleiro do Apocalipse de um relacionamento que está no deserto, de um casal desastre. É quando alguém aponta, ou seja, quando você ou ele ou ela aponta o dedo para dizer sobre a sua personalidade, sobre o seu comportamento, sobre algum outro problema. Apontar, por exemplo, as falhas do outro, só consegue ver as falhas, só consegue ver os problemas, faz comparações, por exemplo, comparações de você com a sua família, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com alguma amiga sua que é muito próxima, usa esses artifícios para apontar, para criticar. E aí o que o casal êxito faz diferente do casal desastre? Ele faz exatamente o contrário. Ele aponta o dedo para ele mesmo, para si próprio. Quando o casal êxito começa uma conversa ou uma discussão, eles começam fazendo o quê? Sendo gentil. Dizendo o que pensam e como se sentem, ou seja, eles colocam a vulnerabilidade na mesa. Já o casal desastre não. O casal desastre faz o quê? Ele se esconde a sua própria vulnerabilidade porque ele tem medo e por ter medo ele ataca, ele critica, ela ataca, ela fala mal. Ela tem fidelidade muitas vezes, mas não tem lealdade. Tem crítica e fala mal dele ou dela para várias outras pessoas. E isso não é um casal que é leal. Isso é uma deslealdade. É muito importante que você fale tudo que você pense, mas com, boa vontade. E que você diga também as coisas que você sente, mas, com boa vontade, com zelo na relação, com cuidado com a relação. Mas o casal desastre não faz isso, não se atenta, não toma cuidado, faz o que vem na cabeça e vai para cima com impulsividade, querendo ganhar, mas querendo ganhar somente sozinho. Numa questão de uma crítica, numa conversa, os dois precisam ganhar. Os dois precisam vencer, não pode ter só um vencedor, porque quando vence os dois, vence a relação. Você consegue entender isso? Talvez isso aconteça na sua vida. Vamos lá então para o segundo cavaleiro do Apocalipse. O segundo cavaleiro do Apocalipse
é a defensibilidade. Sim, a defensibilidade está sempre na defesa. Sabe, levanta logo aqui, como a gente costuma dizer, o jab para se defender. Se defende logo. Né? O casal desastre, ele faz o quê? Ele responde a problemas de relacionamento. Como está na defesa, ele responde contra-atacando. Contra-atacando e normalmente com lamentação. Ou seja, sabe, fica muito na defensiva. Já é uma relação natural de quem é muito criticado. Porém, o que o casal desastre faz? Ele fica muito na defensiva, aí ele contra-ataca. Mas você também fez isso. Mas sua mãe também é assim. Mas você também não sei o quê. Você também não tirou aquilo do lugar. Você também não chegou na hora. Então ele começa a fazer as comparações. E aí eu sempre pergunto, se você queria dizer isso, por que você não chamou para uma conversa e não disse? Fica esperando o outro falar alguma coisa para então você contra-atacar. Porque você está sempre na defesa, está na defensibilidade. Você precisa prestar atenção nisso. Eu vou te falar um pouco mais na frente como você pode acabar com isso. Eu sei que todas as pessoas que são atacadas já entram na defesa naturalmente, ou a pessoa que é criticada já fica nessa defesa. Acontece que essas duas coisas, elas precisam ser pensadas, sabe? Contra-atacar e ficar se lamentando não vai te ajudar, porque aí você vai para a lamúria e você sempre, preste atenção nisso, você é um ser vibracional, você sempre vai receber da mesma coisa, aquilo que você coloca atenção é o que você vai receber. Cresce. Tudo que você coloca atenção, cresce. Contra-atacar ou agir como uma vítima inocente, se lamuriar, não é a melhor solução. Não é a solução que vai, sabe, ajudar na sua vida. Não é. Não vai tirar você de desastre para isso. Pelo contrário, o que o casal êxito faz de diferente que pode te ajudar? Eles são diferentes, sabe por quê? Porque eles aceitam as críticas e eles se colocam em disposição para ouvir. O casal êxito quer ouvir o que o outro tem para dizer. Ele quer ouvir, ele quer saber o que o outro sente, ele quer saber sobre o que aconteceu, ele quer ficar presente, sabe? Ele ouve, ouvir alguém, não é ouvir só aqui, é ouvir inteiro, é ouvir aqui dentro. Porque muitas vezes as pessoas estão ali, você está tendo uma conversa, ou elas estão, por exemplo, no celular, batendo um papo no celular, e você está falando. Para tudo. Para ficar presente, você precisa ficar presente mesmo, precisa parar tudo. Então é super importante você prestar atenção nisso. O casal êxito ouve presente, ouve atento. Ele quer saber o que o outro sente, ele quer acolher, ele quer ouvir. Preste atenção nisso. Vamos para o terceiro cavaleiro, então, de destruição, ou o cavaleiro do apocalipse, que leva você para ser um casal desastre e não consegue te tirar do deserto. Pelo contrário, os cavaleiros do apocalipse querem que você fique no deserto, porque ele é um cavaleiro de destruição, destruição da sua relação. E esse terceiro cavaleiro é o desprezo. O desprezo é algo que nenhum ser humano gosta de sentir. E muitas vezes as pessoas estão dentro do mesmo lugar. E esse lugar, não estou dizendo só físico, no mesmo lugar de uma relação. Mas elas estão se desprezando. Elas estão se separando porque justamente o outro se coloca numa posição de superior. Ou o outro ou a outra se coloca numa posição abusiva. Sabe, comete insultos velados, agressões emocionais e muitas vezes físicas. Você não pode ficar numa relação de desprezo. Não pode ficar numa relação onde existem insultos, onde existem agressões, emocionais e muitas vezes físicas. Você não pode, na primeira que acontecer, uma atitude tem que ser tomada, uma ação tem que ser tomada. Você não pode ficar numa relação como essa, porque o desprezo, muitas vezes, ele é velado. Essa pessoa, seja ele ou seja ela, muitas vezes se coloca como superior, colocando o outro num lugar de, sabe, de pobre coitado, ou de que não serve. Se não serve, por que está junto? Eu vou te colocar coisas aqui que são importantes, que você vai ver como é super diferente, como pode ficar muito melhor. Preste atenção, vem comigo até o final, aproveita e já compartilha o vídeo. Tem um monte de gente que você conhece que precisa assistir esse vídeo, e ouvir tudo que eu estou falando, dos cavaleiros do apocalipse, das soluções que eu vou trazer, das sugestões que eu vou te dar. Escreve aqui sobre os cavaleiros do apocalipse do seu casamento, talvez eu nem tenha citado, mas pode ajudar para outras pessoas. Escreve aqui embaixo, comenta. O quarto cavaleiro do apocalipse se chama muro de pedra. Por quê? Porque muitas vezes, numa relação, sem você perceber, você começa a construção de um muro de pedra. A cada dia, vocês dois, e essa construção não é sozinha, essa construção ela é junta.
Cada dia vocês vão colocando uma pedrinha sem perceber, com uma situação de crítica que não ficou resolvida, com uma situação de desprezo que não ficou resolvida, sabe? Com uma situação, um problema, cada hora uma coisa de não ouvir, uma coisa de só se importar consigo mesmo, e vocês vão construindo esse muro de pedra. Não se importa, sabe? Não resolvem as coisas, começam a criar uma muralha e passa a não se enxergar mais. Vocês vivem dentro de uma mesma relação, vivem às vezes dentro de uma mesma casa, mas não se enxergam mais. E isso é completamente doloroso, porque você, ele ou ela, ela ou ela, vieram aqui para serem felizes. E se você está numa relação que isso não está acontecendo, precisa ser solucionado. Seja de que forma sou, e eu sou muito direto nisso. Ou você resolve de uma maneira amorosa, ou você resolve os dois buscando junto entendimentos, ou a relação precisa acabar. Vocês precisam sair do deserto. O deserto, como eu já disse, é lugar de dor. O deserto é lugar de frio, de calor intenso, sabe? O deserto é lugar onde você mata células, porque cada vez que você se estressa, você mata células, e isso traz doença. O deserto é um lugar de doenças. Quantas pessoas estão dentro de relações que estão destruídas, que estão no deserto, que são casais desastres, e essas relações estão matando as pessoas, elas estão adoecendo, elas estão morrendo, mesmo que ainda não tenham morrido de forma física totalmente, mas estão definhando numa relação, pessoas que vão entrando numa depressão, porque o outro ou a outra não estão prestando atenção mais nele, porque criaram muralhas de pedra, e essa muralha endurece inclusive, e depois você não consegue ver o outro, e endurece o seu coração. Na próxima relação, se você não consertar, se você não enxergar isso, não vai ser diferente. Vão ser relações de círculo vicioso, repetitivas, e elas vão acontecer de novo. Então preste bastante atenção nisso. Mas a boa notícia é, você pode fazer alguma coisa para sair desse deserto. Porque algumas pessoas me perguntam, Luiz Cláudio, eu conheço, eu posso sair do deserto, eu vou conseguir entender isso, eu vou conseguir salvar, ou eu vou conseguir ter uma outra relação diferente da que eu já tive? Sim, porque a mudança não começa num outro, a mudança começa em você. Então você pode sair do deserto. E muitas das vezes, em uma relação, acontece que um dos dois sai do deserto primeiro, o outro fica mais perdido ainda. E se você sentir amor por essa pessoa que você se relaciona, ou se, por exemplo, apesar de ter acabado, você sente empatia, ajude essa pessoa a sair. Chame para uma conversa, fale sobre essas coisas que eu estou te falando agora, mas principalmente acate isso na sua vida. Coloque na sua vida primeiro, sabe? Primeiro resolva em você, porque depois você vai ter condições de ajudar no outro relacionamento que você tiver, ou quem sabe nesse mesmo, a sair do deserto, ou quem sabe até não entrar no deserto, ok? A primeira coisa que você pode fazer é conhecer o seu parceiro. Peraí, Luiz Cláudio, você está dizendo que eu não conheço o meu parceiro ou parceira? Sim. Muitas das vezes você está dentro de uma relação e você não conhece o seu parceiro. O casal êxito, sabe o que eles fazem? Eles querem saber. Eles têm interesse, eles querem conhecer, eles querem se deixar conhecer. Eles não ficam com medo, sabe, de se expor por causa da vulnerabilidade, porque, se eu contar isso, ele vai usar isso contra mim. O Renato Russo falava isso numa música, e eu mesmo já citei isso num dos meus livros, que chama Tá Esperando o Quê? Que ele diz assim, não usa o que eu disse contra mim. E ele completa, nada vai mais me ferir, porque agora eu já sei, já me acostumei com a estrada errada que eu percorri. É mais ou menos isso que diz a música. Porém é o seguinte, muitas das vezes esse seu medo de que vai usar contra você, você fica se tolindo e a relação fica uma relação artificial, porque você não sabe quem é seu parceiro, nem seu parceiro conhece você. É muito importante, isso já é uma dica valiosíssima, importantíssima. Permita que o seu parceiro te conheça. Permita-se conhecer o seu parceiro, a sua parceira. Fale de você para ela. Fale dos seus medos, fale dos seus anseios, fale das suas dúvidas, fale dos seus sonhos. Se você estiver realmente uma pessoa que você ama, se vocês estiverem ali ajustados para caminharem juntos, para não entrarem em deserto, e se entrarem em algum deserto juntos, decidirem sair do deserto juntos, vocês precisam, vencer a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade é algo bom, é algo que também pode te ajudar, não tenha medo dela.
É um assunto hoje muito falado na nossa sociedade sobre não ter medo da vulnerabilidade, ter medo de falar o que sente, ter medo de dizer o que gosta. Fale. Importantíssimo você conhecer o seu parceiro ou parceira. Uma outra coisa importante é você criar um mapa de amor. E o que seria um mapa de amor? É quando você quer saber, sabe? É importante que você faça perguntas e responda perguntas. Porque para você criar um mapa, você precisa saber qual é o território que você se encontra. Qual é o território, para onde você quer ir. E aí você descobre o quê? Descobre ali as coisas que ele gosta, as coisas que ela gosta. Faça perguntas, queira saber, crie esse mapa para que você possa então ser solícito a ela ou a ele. Faça perguntas, responda perguntas. E outra coisa, passe tempo juntos. Passe bastante tempo juntos. É importante que um casal passe tempo junto. Porque se você não gosta de estar com a pessoa que você mora ou que você está se relacionando, tem algo estranho. Você precisa gostar de estar junto, você precisa gostar de estar perto. Faça perguntas, passe tempo juntos. Muitas das vezes hoje eu percebo nos restaurantes que eu vou, nos lugares que eu vou, as pessoas estão sentadas nas mesas dos restaurantes assim, ó, com o celular na mesa. Isso não é estar junto. Chega no lugar, abdique do celular, abdique da caixinha preta, abdique dessa caixa que te pega, que te leva profundamente e você está num lugar e não está junto. Você está presente, mas não está presente. Você está ali, mas não está. Passe tempo juntos, sabe? Faça coisas juntos. Escolha alguma coisa que vocês possam fazer juntos. Isso é muito raro hoje, sabe? Por que é raro? Porque leva tempo, porque precisa de dedicação. Criar mapa de amor precisa de dedicação. O mapa de amor é quando você consegue mapear a jornada de vocês, coisas que vocês gostam de fazer, coisas que ele gosta. Você começa a conhecer a pessoa, você faz perguntas e responde perguntas. Você tem interesse, você se dedica. Isso leva tempo, mas é muito bom. Ninguém formata um mapa de uma hora para outra. Porém, o mapa vai ajudar muito para guiar vocês na jornada, porque o importante não é o fim, mas é a jornada. A jornada dessa relação é que precisa ser interessante, até se vocês estiverem no deserto, porque vai ajudar vocês a saírem do deserto. Com o mapa é muito mais fácil sair do deserto. Com o mapa é muito mais fácil sair. Com o mapa é muito mais fácil encontrar o êxito. Sair do desastre. Com o mapa é muito mais fácil chegar no oásis, onde tem água, onde tem sombra, onde tem acolhimento. Pense nisso, principalmente se vocês já tiverem filhos. Porque é importante cuidar dos filhos, eles precisam de dedicação, amor, atenção, tudo isso. Mas é preciso ter equilíbrio, cada coisa no seu lugar. Não adianta você dedicar toda a sua atenção para o filho, o seu marido ou a sua esposa, sabe, não ter a sua atenção, não ter a sua presença. É importante que vocês entendam isso, é importante que vocês tenham equilíbrio, então fiquem atentos a isso. Tem uma noite de vocês, sabe, uma noite de casal, consegue alguém, sabe, para ficar com as crianças, para tomar conta, e você vai ter essa noite, faça alguma coisa junto com as crianças, vocês dois, mas também façam coisas separados, só vocês dois, onde a atenção é plena. Não fique só com aquele pedaço da noite depois que as crianças dormiram. Porque esse pedaço os dois já estão esgotados, cansados. Vão para esse encontro descansados. Vão para esse encontro preparados, sabe? Preparados para que seja bom, para que não, sabe, que nada atrapalhe. Pense bastante nisso. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é que você precisa aprender a responder positivamente. E com isso eu não estou querendo que você tenha que dizer, balançando a sua cabeça em sim para tudo. Não é isso. Não confunda o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que responder positivamente é ser honesto, sabe? É estar presente. E positivamente seria assim, é que você vai ouvir o que ele tem para dizer e tentar ver de uma maneira positiva o que está sendo dito, o que está sendo colocado na mesa. Não é sempre se colocar naquela história lá de defensibilidade, de sempre querer se defender. Porque se o outro está trazendo algum problema, porque está incomodando ele. E a pergunta tem que ser, isso é para nós dois? É para o bem da nossa relação? Eu quero colaborar. Eu quero colaborar. Eu quero colaborar para que a nossa relação seja boa. Então, sabe, fique presente, sabe? Aprenda a responder positivamente. O que é responder positivamente? É se colocar à disposição. É ficar presente. As pessoas, elas entram no deserto de divórcio, da perda, e sendo bastante realista, porque elas não estão presentes. Elas só pensam coisas negativas.
sabe? Elas não são capazes de reparar os problemas. Elas não são capazes de rir e de sorrir, mesmo quando elas estão discutindo, porque elas acham que discussão é briga. Eu posso ter uma discussão com alguém e ser uma coisa construtiva, de uma conversa inclusive risonha, de uma conversa engraçada. Por que tudo precisa ser com briga? Por que tudo precisa ser com desastre? Olha só, você muitas vezes traz para a sua relação coisas que eram da relação dos seus pais e que você não gostava, mas como você está distraído ou distraída, você está fazendo a mesma coisa. E é muito importante que você se dê conta disso, porque olha que interessante, você não gostava na relação dos seus pais e quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Por que você está fazendo isso? Porque você está replicando, mesmo não gostando, mesmo não querendo que aconteça com você, porque você está desatento ou desatenta. É preciso reparar. É preciso reparar esses problemas e não agir da mesma maneira. É preciso ficar atento. Por que tem que agir do mesmo jeito? Talvez você tenha um exemplo de relação que eles conversavam tudo brigando. Ou talvez você tenha um exemplo de relação onde seu pai era abusivo com a sua mãe, onde a sua mãe era abusiva com seu pai. E aí você ou repete isso, ou você fica na defensiva e acaba acontecendo com você a mesma coisa. Por isso é importante ficar presente. Preste atenção nisso. Sabe, seja positivo, e ser positivo é estar presente, estar atento, estar aberto para as conversas. Estar aberto para as conversas e falar, vamos conversar sim, separa o tempo. Não converse em qualquer lugar enquanto ele está dirigindo ou ela está dirigindo, porque essa atenção está dividida. Pare no lugar, prepare esse lugar para essa conversa. Isso é super importante, porque se ele está dirigindo ou ela está dirigindo, tem que estar atenção no trânsito. E aí, atenção dividida não é atenção plena. Em conversas, em situações importantes, precisa estar. E outra coisa, pare de discutir relação no celular. Tem casais que estão decidindo relações, acabando com relações aqui, ó. Aqui não é lugar de acabar com relações. Aqui não é lugar de resolver problemas. Sabe? Dispositivo, app de mensagem, não é lugar de resolver relações. O lugar de resolver relações é aqui, olha. É olho no olho. É sentindo o que o outro está sentindo. É perto, é com zelo. Se você quiser realmente, se tiver amor, empatia pelo outro, e por você mesmo principalmente, você vai ter essa conversa presencial. Você vai falar disso junto. Você vai falar disso perto, presente, disponível, com disposição de ouvir, com disposição de dizer, sabe? Sem querer se esconder atrás da muralha, sem querer ser crítico, sem querer desprezar, sem querer apontar o dedo, mas um ouvinte atento, disponível, preste atenção com humor, preste atenção amorosamente, seja divertido. Entende isso? Preste atenção, já vai lá, compartilha esse vídeo agora. Compartilha, comenta aí, comenta aqui embaixo. Poxa, comenta, porque eu sei que tem coisas que eu estou falando que isso está na sua vida. Comenta aqui, compartilha comigo, eu quero saber. E eu quero te falar a terceira coisa que vai ajudar a melhorar a sua relação e que é super importante que aconteça na relação. Você precisa mostrar admiração para o outro. Nossa, como é super importante que você admire a pessoa que você está. É importante isso, porque se você não admirar essa pessoa, tem alguma coisa errada. Você já ouviu falar que as pessoas... Tinha uma frase antiga que dizia assim, as pessoas elas se atraem pelo oposto. Não, isso é física. Na física é que acontece isso, o negativo e o positivo, Bambam. Na vida real, a gente se aproxima do semelhante. Você tem muita coisa parecida com ele ou ela. É no semelhante que a gente se aproxima. Porque se vocês forem muito diferentes, não vai acontecer. Tem muitas coisas iguais, acredita nisso. Na vida real, a gente se aproxima do igual, não é do oposto. Sabe? Não é do diferente. A gente se aproxima do igual, de alguém que pense muitas coisas parecidas com a gente. Que tem valores parecidos. Sabe? Que tem sonhos parecidos. Ou que estão dispostos a encontrar sonhos parecidos. Já ouviu alguém loucamente apaixonado falar sobre o seu parceiro? Você já deve ter ouvido. Essa pessoa que essa pessoa está te contando parece até que é um ser ilusório, ele não existe. Ele parece um avatar, sabe? De tanto que ela fala ou ele fala dessa pessoa porque está apaixonado, então ele consegue admirar, ele vê muita coisa nessa pessoa que parece ilusório. Eles agem como se essa pessoa fosse um super-herói, talvez um santo, nesse momento. E o casal êxito, ele faz exatamente isso. Ele consegue ver essas coisas, ele admira, sabe? Realmente ele acha essa pessoa uma pessoa incrível. Porque essa pessoa não oculta, ela é de verdade com ele. No casal desastre não.
Ele fala mal, ela fala mal dele para várias pessoas. É desastroso. Esse casal, aí você fica pensando, como é que estão juntos? Como é que estão juntos? Como é que eles estão? Conseguem viver? Se os dois não se admiram. Se os dois só conseguem aprontar dedo, só crítica. Tem um muro de pedra e eles não estão vendo isso. Eles estão batendo no muro e estão feridos. Porque se você bate a sua cabeça no muro de pedra, porque você vai ver o que vai acontecer. No mínimo vai te ferir. E vai trazer uma dor na sua cabeça. Eles sentem dores de cabeça. Mas eles não conseguem perceber. Admire o outro. Sabe, o casal desastre, ele só consegue ver as piores coisas. E eles não fazem nada por isso. Admiração, sabe, é sobre a história que você conta, por exemplo, a si mesmo, sobre o seu parceiro. Qual é a história que você conta para você quando perguntam por ela? Ou quando você mesmo, pergunte-se agora para você nesse momento. Fale dele para você, fale dela para você. Fale. Conte a história dele para você. Quem é ele? Quem é ela para você? A admiração é sobre isso. Quando você conta a história dele para você, e você começa a olhar e a ouvir essa história que você mesmo está contando dele para você, a admiração é sobre isso. Como é essa história? É isso que vai medir a sua relação com o seu parceiro. É que vai dar a dimensão do seu parceiro. Esse é o melhor medidor. Quando você conta essa história, sabe? E você pode fazer isso sozinho. Sabe o que você pode fazer? Peça a alguém que pergunte para você sobre a sua história, a história do seu relacionamento. Que tipo de história você conta? Que tipo de história você vai contar para essa pessoa quando essa pessoa te perguntar? Quando o seu parceiro descreve o seu relacionamento com as outras pessoas, que tipo de história ela ou ele conta? Isso é um ótimo medidor, porque esse tipo de história é que vai medir quem é ele. Vamos ver qual é o nível de admiração. É uma boa pergunta para você fazer para o seu parceiro ou parceira. Você dizer para ele, amor, como você conta sobre a nossa história para as pessoas? Se você fosse perguntado hoje, pergunta para ela, pergunta para ele. Diga assim, como você contaria a nossa história para alguém? Como você tem contado? Se alguém te perguntar, e aí, me conta a sua história. Me conta quem é ele. Qual é o seu nível de admiração por mim? Sabe, qual é o seu nível de admiração por ele? Eu faço essa pergunta para você agora. Faça para você mesmo. Esse é o melhor medidor. E como é? Parece que o parceiro é ótimo? Parece que a parceira é ótima? Ou parece que eles são cheios de problemas? Qual é esse nível? Onde é que eles estão? Sabe, você precisa fazer isso. E outra coisa, uma coisa muito importante que você precisa pensar. Quando você está no deserto de uma relação, quando você está num relacionamento em que vocês são um casal desastre, você precisa prestar atenção numa coisa. Isso não é tudo culpa sua. Porque senão não seria uma relação. E não existe relação sozinho. A relação precisa ter mais de uma pessoa. Porque senão não é relação. Claro que existe a sua relação com você mesmo. E essa é uma das mais importantes. Antes até da outra relação. E eu vou falar sobre o deserto de amar-se. Daqui a pouco, num outro vídeo, eu quero que você acompanhe aqui. Mas é importante você entender que a culpa não é só sua. Primeiro que vocês devem tirar a palavra culpa da vida de vocês. Vocês devem pegar a palavra culpa e excluir da vida de vocês. E substituí-las por responsabilidade. Então, formulando ou reformulando essa frase, eu vou dizer o seguinte para você. A responsabilidade, se você está no deserto ou se você é um casal desastre, não é só sua. Assim como se você estiver no oásis ou se você for um casal êxito, também não. A responsabilidade é dos dois, sabe? É preciso falar sobre isso, sabe? É preciso que vocês tenham esse diálogo, falar quem você é e sobre quem ele é. Essa conversa é importante, sabe? Aceitar a responsabilidade da relação. É muito importante ser responsável dentro de uma relação. Primeiro com você. Porque sabe qual é a primeira coisa que você tem? O primeiro compromisso é que você precisa ser feliz. E se você está numa relação que você não está feliz, você não está sendo responsável. Se você está numa relação que você não está sendo feliz, você não tem condições de fazer o outro feliz. Entenda isso, porque você só pode dar o que você tem. Se você não tem como entregar. Se eu pedisse para você agora R$1 milhão, se você tivesse, você poderia me dar. Mas provavelmente você não tem R$1 milhão para me dar. Mas se eu pedir para você R$2, talvez você tenha. E aí você tem condições de me atender. Então você só pode dar aquilo que você tem. Então é preciso que você primeiro tenha responsabilidade com você. E essa já é uma dica muito importante, que é: tenha responsabilidade.
Retire a culpa da sua vida. Mas a responsabilidade começa com a responsabilidade de você com você mesmo, sendo feliz dentro de uma relação. Sabe? Se está no deserto, queira sair junto. Consiga entregar para o outro as condições que ele também possa ter condições de ser responsável. Que ele também ou ela também possa te dar condições de você também ter responsável. Mas primeiro seja responsável com você. Você não pode amar se não se ama primeiro. Eu vou falar sobre um vídeo sobre o deserto de amar-se. O deserto da falta de amor. Fique atento aqui nas minhas redes sociais que eu logo vou te falar sobre isso. Eu logo vou estar falando sobre isso. Aceitar a responsabilidade na relação é super importante para conseguir reparar a relação. É super importante. E você percebeu? Começa com você e depois vai para os dois. Primeiro com você, de você com você mesmo. Depois de você com o outro. E depois de vocês dois juntos. É uma equação muito simples de se fazer. Você para o outro e vocês dois. Entende? A outra coisa importante é aprenda a ser um bom ouvinte. Sabe? Fique presente. Saia do celular. Saia de qualquer outra coisa que você esteja fazendo. Sabe? Para de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Pare. Sabe? Se importe de verdade. Sabe? Se importe mesmo. Se arrume para isso internamente e externamente. Se prepare para os encontros, seja eles qual forem, com seu parceiro ou parceira, com seu companheiro ou companheira. Sabe? Com a pessoa com que você se relaciona. Se prepare, se importe de verdade. A resposta certa deve ser essa que eu vou te falar agora. E deve ser a seguinte, olha, você diga para ele mesmo ou para ela, mesmo que você esteja infeliz com o mundo ou comigo mesmo, eu vou te escutar. Então, ouvir, ser um ouvinte atento é super importante. Diga isso para ele, ó, mesmo que você esteja infeliz comigo, eu quero te escutar. Porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir que o outro está infeliz com ele. Não querem, eles querem tapar os ouvidos e criam as muralhas. Um muro de pedra é construído aí. Ouça, mesmo que você esteja desconfiado ou desconfiada de que ele está infeliz com você, ouça. Se você quiser ter uma relação, se você quiser ter uma relação de um casal êxito, mas se for de casal desastre, continue se escondendo, continue construindo muralhas. Vocês não vão sair do deserto e o final disso é o fim mesmo, e o fim da morte da relação, do desastre da relação. Eu já te disse que é desastre, é tudo que não funciona, é tudo que é catastrófico, que traz dor muitas vezes. Você já ouviu, os desastres trazem dores. Os desertos trazem dores, frio, calor. Você mata a célula. Uma coisa que você deve saber é que algumas coisas, de repente, elas não podem ser resolvidas, mas elas podem ser atendidas. Elas podem ter tido, pelo menos, a boa vontade de resolver. Isso já é um bom pedaço do caminho. E outra coisa, faça o melhor com amor. Faça o melhor com amor. Esse é o ingrediente infalível das relações. Preste atenção nisso. Olha quanta coisa eu estou trazendo aqui para você. Mas faça tudo isso que eu te disse com amor. Preste atenção nisso. Querer que o outro mude quem ele é não vai funcionar. Pelo contrário, vai trazer mais irritação e mais dor. Você precisa entender que vocês são diferentes, mas tem muitas coisas em comum, por isso vocês estão juntos. Porém, existem coisas que você não gosta, ok. Existem coisas que ela não gosta, ok. Que ele ou ela não gosta, tudo bem. Mas existem coisas que vocês podem resolver. Essas coisas podem ser assim, ó, eu cedo um pouco, você cede um pouco. Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra que puxa para cá e puxa para lá? Aquela brincadeira só tem graça se cada lado ceder um pouco. Porque se um lado puxar tudo para si, acabou a brincadeira. Se o outro lado puxar tudo para o lado dele, acabou a brincadeira. Mas se cada um ceder um pouco, a brincadeira acontece. E é assim na relação. Se concentre no que você gosta no outro e alimente isso. Não se concentre no que você não gosta e alimenta, porque você vai receber mais da mesma coisa. Tudo que você dá atenção, cresce. Então, dê atenção às coisas que você gosta nele ou nela. Alimente o que você gosta nele ou nela. Ok? E para ir fechar o vídeo agora, para fechar aqui essa nossa conversa, eu vou fazer um follow-up de tudo que eu falei rapidamente.
Porque tem um ditado grego que diz assim: in repetitulo salos, a repetição é sabedoria. E eu vou passar rapidamente para você dar uma lembrada em tudo que eu falei. Então vamos lá. Quais são os cavaleiros do Apocalipse que destrói o seu relacionamento? A crítica, aquela crítica sem medida, aquela crítica invasiva, impulsiva, sabe? No deserto do calor, sabe? E outra coisa, saia da defensibilidade. É o cavaleiro do Apocalipse, a defensibilidade, sabe? O desprezo, o muro de pedra. Sabe, pense em todas essas coisas que eu te falei, o muro de pedra que destrói, vocês começam a construir juntos. Não fique achando que a culpa não é toda sua, inclusive troque a palavra culpa por responsabilidade, lembra disso. Os dois são responsáveis, primeiro por si, por se encontrar, por se amar e depois por amar o outro, por colaborar para o outro. Não fique numa relação de maneira, sabe, conveniente. Isso não, você não veio aqui para receber migalhas. Você veio aqui para receber o todo, o tudo. Você precisa estar numa relação que seja muito legal, que você goste de acordar, de estar perto, que você goste de estar junto, que você goste de fazer coisas juntos. Conheça o seu parceiro, responda positivamente e admire seu parceiro. O melhor indicador do sucesso, eu te falei aqui, do seu relacionamento, é como você e o parceiro conta, ou a parceira, conta a história de nós. A história de nós, como vocês contam a história de nós. Isso vai te ajudar. Resista às alterações emocionais. Ao começar uma conversa para a resolução de algum problema, resista. Resista a sua própria personalidade, vença ela, para que a sua relação possa ser boa. O que contribui para relacionamentos felizes parece muito o que contribui para uma vida feliz e no geral. Que é justamente isso, ter equilíbrio, vencer a sua própria personalidade. E se você não está funcionando nessa relação, se você não consertar, se você não acertar, se você não prestar atenção, não vai funcionar em relação nenhuma. Porque o problema não está no outro. As coisas não estão só no outro. A responsabilidade não é só do outro, é sua também. E a conversa aqui é para isso, é para que você pare de ser desastre e passe a ser êxito, é que você saia do deserto e vá para o oásis, é que você pare de sentir frio, dor, calor excessivo, sabe? E se sinta bem. É exatamente isso. A ideia aqui é que você pense na sua relação como uma coisa muito boa, que você pense na sua relação como algo que precisa ser feliz, que te faça feliz. Pense nisso. Eu estou aqui e esse vídeo é para te orientar. Esse vídeo é para sacudir você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precise me ouvir. E muitas vezes eu fico alterado assim, fico muito, eu quero falar para você, porque eu quero que você ouça as coisas que eu tenho para te dizer, mas principalmente, coloque em prática, tá bom? Então, olha, se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não me segue agora. Se você ainda não comentou, comenta. Se você não ativou o sininho, acione, ok? Então vamos lá, me procure nas redes sociais, assista os meus vídeos. Eu sou o Luiz Cláudio Gomes e eu amo cuidar de gente.